a pauta que todo mundo quer saber, né? A pauta que é a grande pauta do dia, do Paulo Figueiredo Show, do número 150, porque eu passei tantos meses, botaram Paulinho Tic-Tac, Eduardo Bolsonaro Tic-Tac, vocês ficam falando que os Estados Unidos estão fazendo, mas é tudo galhofa de vocês. Vem, eu tenho um clipe, né? Vai desde o carrapato do saco do Olavo até os veículos de esquerda dizendo que a gente estava só fazendo coisa para ganhar o dinheiro dos outros, né? Ou seja, eu enfio o que no Brasil seriam centenas de milhares de reais, aqui nos Estados Unidos uma boa quantidade de dólares para fazer esse negócio acontecer do meu próprio bolso, e as pessoas achando que eu, até a outra imbecil daquela rádio, que eu esqueci qual é o nome, que se fazia direita, aí começou a receber financiamento de não sei quem, virou de esquerda, pessoas achando que a gente estava só falando de gogó para enganar as pessoas. E que semana passada até o UOL, né, nós mostramos no programa de ontem, começou a dizer, não, vejam bem, a Casa Branca está analisando sanções, mas, na verdade, está analisando, mas é muito mal visto, não deve acontecer, não, isso aí é um alto risco, então não deve acontecer. E eu falei, essa é uma maneira bacana de dizer, olha, sua vovó subiu no telhado, ela foi passear antes de dizer que a vovó morreu. E hoje, no Paulo Figueiredo Show de hoje, eu estava para entrar no programa, eis que eu recebi uma mensagem de um assessor do Congresso dos Estados Unidos me falando que tinha havido uma reunião do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados americanos, exatamente a mesmo órgão no qual eu depus há praticamente exatos um ano, onde um deputado chamado Corey Mills, que vocês vão reconhecer daqui a pouco, fez uma pergunta muito direta ao Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano. E nós tivemos pela primeira vez, e você vai assistir agora com exclusividade no Paulo Figueiredo Show, nós tivemos pela primeira vez uma manifestação oficial do governo americano a respeito de sanções do Alexandre de Moraes. E eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Segundo o secretário de Estado Marco Rubio, essas sanções são muito prováveis. A reunião foi FY 26, a postura do Departamento de Estado protegendo os interesses americanos. E eu vou colocar o clipe aqui para vocês assistirem de forma legendada e comento em seguida. Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. Bom, primeiro aqui o reconhecimento de que há perseguição política de oposição, inclusive de jornalistas. E depois o reconhecimento de que a perseguição da oposição que deve culminar com a prisão do Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. Indivíduos no solo americano sendo perseguidos pelo Alexandre de Moraes. 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is. Vejam, você apoia sanções contra Alexandre de Moraes sob o Global Magnitsky Act, a Lei Magnitsky, que ninguém nunca tinha ouvido falar no Brasil, exceto pelos tweets do professor Olavo de Carvalho, até que a gente começou a falar sobre isso poucos meses atrás. Vejam agora a resposta do Marco Rubio. Vou voltar aqui um pouquinho. Moraes under the Global Magnitsky Act. That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. Isso está em revisão neste momento e há uma grande possibilidade de que isso
aconteça. Mic drop. Eu acho que, pelo menos neste momento, deve começar a haver um pouco mais de credibilidade nas coisas que eu falo. Você não reconhece esse deputado? Como será que ele é tão bem informado do Brasil? Se você está com a memória fraca, você tem um vídeo aí para reforçar a memória das pessoas, João? Ô, Bruno? Vejam, que bonito. Deputado Felipe Barros, deputado Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e quem? Poxa, caramba, deputado Corey Mills na semana passada, um cara muito parecido com ele, com esse cara que está falando com o secretário Rubio, né? E as pessoas acham que a gente vai lá passear e gastar dinheiro. E as pessoas acham que a gente vai lá passear e gastar dinheiro. Vocês sabem, eu vou fazer rapidamente um break, porque esse é um momento justo de começar a colher os louros do trabalho feito. E é um momento de agradecimento aqui. Muito disso só é possível graças aos meus apoiadores. Porque, de fato, eu enfio do meu próprio bolso uma fortuna para que essas coisas aconteçam. Eu já fiz as contas, a última conta que eu fiz eram quase $180 mil que eu enfiei do meu bolso nessa brincadeira. Entre tantas ações, contratações de escritórios de advocacia, viagens, estrutura e etc, etc. Coisas que nem dá para falar aqui. Mas o que eu posso dizer para vocês é que muito disso era possível graças aos meus apoiadores, que sustentam a minha atividade jornalística. Então, a você que é meu patrono Gold, eu peço desculpa se eu não estou podendo te dar tanta atenção quanto eu costumava dar. A você que é meu apoiador, eu deixo aqui o meu agradecimento, porque isso só é possível. Nós só estamos vivendo um momento onde o secretário de Estado está dizendo que sanções que são muito prováveis e que estão em análise graças a você. Você colocou o seu tijolo no lugar. Então, eu quero deixar o meu agradecimento a você. Essa é a vez de eu agradecer a você, porque há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, quando eu comecei essa estratégia, poucos me apoiaram, poucos acreditavam nisso. E como quase tudo que vale na vida, só teve gente tacando pedra, só teve gente fazendo chacota, inclusive gente de supostamente direita, gente que fica sentada no sofá e não faz nada. Mesmo muitos colegas jornalistas que são muito críticos, que falam muito bem, quando pedi a ajuda deles para me ajudarem, quase nenhum ajudou. Quase nenhum apareceu. Foram muito poucos. Então você que arregaçou a manga e acreditou no improvável porque viu alguém que disse que faria o que ia fazer, você merece o meu agradecimento. Porque quando sair é fácil. É fácil apoiar, é fácil ter os aplausos depois do resultado. Mas quando parecia impossível, você acreditou em mim. Então eu deixo aqui o meu agradecimento aos meus apoiadores, antes de dar a minha resposta para o Alexandre de Moraes. Você que quer se tornar meu apoiador e que fala assim, poxa, é tardio, mas agora eu acredito em você, Paulo, agora eu acredito, agora eu admiro o seu trabalho, agora eu quero apoiar você também. Ainda dá tempo, porque o trabalho está longe de terminar. Então, acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie ou tem o QR Code aqui para você, tem o link na descrição, e você pode me apoiar com a quantia de pouco mais de $5 por mês. Porque eu vou ganhar dinheiro com isso? Não, eu vou perder menos dinheiro com isso. É uma forma de você prestigiar o meu trabalho jornalístico. Então, com pouco mais de $5 por mês com o cupom da descrição, ou se você quiser se tornar meu patrono Gold, você tem a opção de $500 por ano ou $50 por mês, se você tiver numa condição onde você está disposto a me ajudar a carregar um pouquinho desse fardo. Então, eu agradeço desde já a todos vocês, principalmente aos apoiadores de primeira hora. Quem também, trazendo a pauta para o Brasil, quem também começou a acreditar nas sanções foi o Alexandre de Moraes.
Porque ontem, enquanto eu fazia o Paulo Figueiredo Show e chamava a atenção para o recado que ele tinha dado no... Deputado, você está ao vivo no Paulo Figueiredo Show, estou no ar. Você está ao vivo no Paulo Figueiredo Show, estou no ar. Sério? Pô, desculpa te incomodar. Nada, um abraço para você. Não, estou no ar, tá todo mundo vendo aqui, ó. Eu tô dando... É exatamente para isso. Um abraço aqui público para o deputado Marcel Van Hatten. Está assistindo aí também. Eu estou agora justamente chegando na Comissão de Comunicação aqui da Câmara, depois da CCJ, mas vim do meu gabinete, onde nós fizemos também uma live sobre essa mensagem que é muito importante para o Brasil, né? Da grande possibilidade, que a gente sabe que significa, do governo americano sancionar violadores de direitos humanos no Brasil, como Alexandre de Moraes. Um abraço, Paulo. Um abraço, deputado Marcel Van Hatten. Você me ligou 2 vezes, eu paro até o programa para te atender, porque você merece. Você tem sido um parceiro de primeira hora nessa empreitada. Tem que chamar a atenção, óbvio, para outros parceiros, inclusive seu companheiro de partido, o deputado Eduardo Girão, que também acreditou nisso desde o início, viu? Sem dúvida. E você tem sido líder nisso aí, e a gente tem esse reconhecimento hoje, o Brasil vai reconhecer muito ainda o teu papel no futuro pelo que está fazendo. Muito obrigado, tá? Um abraço grande. Obrigado pelas palavras doces, Marcel. Um abraço. Marcel tem sido um guerreiro nessa história, sofrendo bastante consequências disso. Assim, se não fossem homens como esse, é claro, o deputado Eduardo Bolsonaro, o cara que abriu mão da vida dele, do mandato dele para vir para cá, para arregaçar as mangas, meu parceiro, meu irmão de trincheira, que tá, o homem que é respeitado, que abre todas as portas aqui. Quantas portas abertas não foram abertas pelo deputado Eduardo Bolsonaro, mas tem Marcel, teve o papel dele, deputado, a senadora Eduardo Girão, senador Magno Malta, senador Jorge Seife, lá atrás fez um bom trabalho, vários outros deputados, Felipe Barro, Bia Kicis, Paulo Bilinski, eu não vou nem... Gustavo Gayer, um guerreiro nessa história. Eu vou cometer aqui até deixar muita gente de fora, mas eu sempre que posso faço reconhecimento a essas pessoas que arregaçaram as mangas e tiveram aqui, deram um suporte que eu, sem mandato, sem nada, jamais conseguiria fazer. Então, é muito bacana, né, ver pessoas que, por exemplo, Marcel e o Eduardo Girão não são nem bolsonaristas, vão lá, sentam na mesa, dão as mãos, fazem um trabalho muito bacana, é importante. Carla Zambelli, lá atrás, coitada da Zambelli, que está sendo tão massacrada, foi a primeira que veio aqui comigo. Então, assim, sempre que eu posso, eu faço elogio às pessoas. Paulo Figueiredo critica muito, porque é o trabalho dele ser crítico, mas ele também elogia aqueles que arregaçam as mangas e vêm para cá. Deixa um abraço, inclusive, para o senador Magno Malta, que me ligou, eu não consegui falar com ele ainda hoje, mas vou retorná-lo. Eu estava falando, então, que ontem, enquanto eu estava fazendo o Paulo Figueiredo Show e falando sobre o recado que o Alexandre de Moraes tinha dado no Estadão, que depois repetiu no Globo, dizendo que eu seria julgado à revelia, ontem ele estava, ao mesmo tempo, no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do inquérito do golpe, falando sobre mim, na verdade, tendo um chilique a meu respeito, coitado de mim, e eu acho que a melhor forma de fazer isso é colocar o vídeo do Alexandre e assistir aqui com vocês. Quem vazou a carta aos comandantes, a carta golpista? O denunciado do Núcleo 5, que é do Núcleo de Desinformação também, que está com prisão preventiva decretada, está foragido do Brasil, atenta contra a democracia do Brasil, sem ter coragem de viver no Brasil, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, e que, na verdade, só tem influência nas Forças Armadas porque é neto do último presidente durante o tempo de golpe militar, o último presidente da República, João Batista Figueiredo. A Procuradoria ainda detalha que o acusado
Bernardo Romão, também enviou uma mensagem para o réu colaborador Mauro César Barbosa, informando exatamente isso, para assistir o programa Pingo nos Is da emissora Todo mundo Jovem Pan, assistiu. salientando que algumas pessoas lá seriam expostas junto com a carta. Detalhe ainda que o réu Mauro César Barbosa Cid afirmou que tinha conhecimento, o que corrobora exatamente o alinhamento da atuação da organização criminosa. Veja, Checar que é com a fonte. importante Alinhamento é isso checar que, com a fonte. descreve a denúncia. Para e passo o alinhamento entre núcleo 1, representado pelo réu colaborador Mauro César Barbosa Cid, e o núcleo 3, que hoje estamos analisando. E eu passo... Mas eu não sou núcleo mostro também 5? as mensagens entre Correia Neto e Mauro Cid. A denúncia narra ainda que o denunciado no núcleo 5, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, durante a transmissão em 28 do 11, Eu sou Paulo expôs Renato. os nomes dos militares. Ou seja, expôs, criticando o nome do comandante militar do Nordeste à época, general Richard Fernandes Nunes, que hoje é o chefe do Estado-Maior, o então... Peraí, um dos que eu critiquei, então, hoje é o chefe do Estado-Maior, né? Entendi. Um dos que eu disse que estava se colocando contra uma atitude contra você, virou chefe do Estado-Maior. E os demais? O comandante militar do Sudeste, que hoje é o comandante do Exército... Entendi. O outro virou comandante do Exército e eu disse que ia virar, né? Entendi. Mais Miguel Ribeiro Paiva, o então Frajola. comandante militar do Sul, que já passou para a reserva, general Stumpf passou para a reserva, mas faltou um detalhe, né, Alexandre? Foi virar presidente da Polpex com um salário de mais de 100 mil reais. Stumpf, tendo afirmado que os 3 militares eram contrários a uma ação mais contundente nas Forças Armadas. Nós, ministro Flávio, nós chegamos a viver um absurdo tão grande no Brasil, que se normalizou que numa transmissão de um programa de televisão, Pingo nos Is, rádio e televisão, YouTube, na transmissão, se normalizou que um pseudo-jornalista foragido pudesse atacar generais, comandantes de região, dizendo que... Veja que coisa esquisita, né? Um jornalista, ou pseudo-jornalista, na época como é que eu podia estar foragido se eu não era nem processado, mas um jornalista criticando funcionário público. Mas que coisa absurda! Como é que pode normalizar uma coisa dessa, não é verdade? Daqui a pouco o jornalista vai querer criticar até ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso realmente é um absurdo. Como é que se normaliza uma coisa dessas, meu Deus do céu? Né? Peraí, não tinha uma época que o pessoal reclamava que não podia falar mal dos militares? Eu não sei, eu nasci em 83, então não peguei bem essa época, mas eu ouvi falar na Globo que existiu uma época que os jornalistas reclamavam que não podiam falar mal dos militares, né? Eu não sei, eu acho até curioso que o neto do João Figueiredo viva isso. Mas teve uma época, não teve? Vocês no chat aqui me lembrem se teve uma época que não podia, que jornalista não podia falar mal de militar? Teve essa época? Não. Eu li na Globo, pode não ser verdade. E jogando parte da população contra eles, dizendo que eles deveriam dizendo ser a verdade, atacados, porque eles eram contrários a uma ação mais contundente das Forças Armadas. Mais contundente no quê? Contra Nós você! estávamos em guerra. Não, mas você não sei se... Eu sei que a Constituição do Xandaquistão é um pouquinho diferente, Alexandre, eu sei que é. Mas na época, quando a gente ainda estava debaixo da Constituição do Brasil, as Forças Armadas não eram só para a guerra. Elas tinham lá garantia, assim, defesa da pátria, que você pode encarar como guerra, mas pode ser mais do que isso. O que tinha mais lá? Garantia da lei e da ordem, que estavam sendo violadas por você flagrantemente, e dos poderes constitucionais. Tinha isso lá, não fui eu que escrevi não, viu, Alexandre? Foi o pessoal
Eu não vou nem dizer que foi o pessoal constituinte, porque isso é um artigo que está lá atrás, desde a primeira Constituição depois do Império. Então, sei lá, né? Talvez seja isso que eu estivesse me referindo. Mais contundente para acabar com o Estado democrático de direito. Não, para Não há nenhuma restituir. dúvida aqui nessa Para sequência restituir o Estado de democrático fatos. de direito. Tanto que a acusação destaca exatamente isso, que Figueiredo Filho utilizou de sua posição de comunicador para pressionar e provocar a cooptação do alto comando. Comunicador não é a mesma coisa que jornalista, não? Ou é pseudo-comunicador? E devemos nos lembrar que aqueles oficiais generais que defenderam estão todos mamando na teta agora. Como todos deveriam fazê-lo, eles foram atacados Constituição do pelas Xandaquistão. bolhas golpistas de redes sociais, seus familiares foram xingados, seus filhos, nunca falei de filhas, familiar, netos, netas, esposas, tudo dentro dessa organização criminosa. Ainda, Bernardo Romão Correia Neto, além de ter encaminhado para o denunciado Fabrício Moreira de Pastos, também encaminhou no mesmo dia 28 a carta ao comandante do Exército, a carta golpista, ao réu colaborador Mauro César Barbosa Cid. Então a carta existiu. Ressaltou a intenção, onde ressaltou a intenção criminosa ao colaborador que apagou o documento. Vejam, Alexandre, eu só tenho uma coisa para dizer para você. Galvão, sentiu. Quando partiu para essa cara, tem a cara do Alexandre aí para mim, o Bruno? Tem a carinha do Alexandre, assim, o semblante amoroso dele, não? Nossa, não, bota em tela cheia para mim. É muito amor ao falar do Paulo Figueiredo, hein, Alexandre? É muito amor, a diferença do seu semblante pro meu. Você tá com cinto de segurança, não? Entendi esse negócio que tá usando, uma tipóia, talvez. É muito amor. Agora, volta para mim. Você partiu para esse argumento de adolescente, de você não tem coragem de vir aqui me enfrentar, mas tem algumas coisas que você merece ouvir, já que você partiu para essa. A primeira pergunta é: por que você está tão desesperado comigo? Por que eu tenho um núcleo só para mim no caso do golpe? Por que você está tentando me julgar à revelia, mesmo com todo esse desgaste? Por que você mandou recado ontem do Estadão? Por que você está no meio de um julgamento que não é nem do meu núcleo, falando do meu nome, me xingando? Por que você está assim, Alexandre, com essa cara, bota aí de novo, essa cara de ódio a meu respeito? A resposta está no bloco anterior, está na fala do secretário Marco Rubio. Porque essa é a primeira porrada real que o Alexandre toma e vai tomar efetivamente em anos, desde que ele se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal. É por isso que ele sentiu. Quando o UOL começa a dizer, e ele sente o entorno, é porque a porrada é séria. Daí você para de ouvir esse argumento ridículo. Você não tem coragem de viver no Brasil. Bom, realmente eu não tenho coragem de viver no Brasil desde 2015. Eu saí do Brasil por não ter coragem de viver no Brasil. Uma violência do cacete, um país dominado pelo tráfico de drogas, pela criminalidade, um país que depois, onde jornalistas são presos, são perseguidos. Eu não tenho coragem realmente de viver no Brasil, não. Aliás, as pessoas que puderem deveriam fazer o mesmo. Procurem, inclusive, a Imigrex, empresa de imigração minha com a Ludmila Lins Grilo, link na descrição, que a gente vai te ajudar, inclusive, a também sair do Brasil. Como eu disse, eu saí em 2015. Naquela época, Alexandre, em 2015, eu acho que você era, inclusive, advogado da Transcop, né? Aquela empresa que parece que lavava dinheiro para o PCC, né? Então, eu não tenho coragem realmente de viver num país onde o ministro da Suprema Corte advogava para a empresa que lavava dinheiro para o PCC. Eu não tenho coragem mesmo. Não estou dizendo que você é envolvido, mas eu não tenho coragem de viver num país desse. Não tenho elementos para dizer. Né?
Agora, toda essa raiva, Alexandre, deve estar te deixando meio confuso. Confuso. Porque como é que eu vou ter coragem de retornar ao Brasil, Alexandre, se você caçou a porra do meu passaporte brasileiro em 2022 e mandou, inclusive, informar o governo americano e proibiu o consulado e a embaixada brasileira de emitirem novos passaportes para mim? Então, como é que eu vou ter coragem de ir ao Brasil? Eu não tenho como, você tomou meus meios. Não posso nem com outro passaporte, que agora, para entrar no Brasil, inventaram uma maluquice, você precisa do passaporte brasileiro. No mais, Alexandre, assim, se o assunto é coragem, a distância daí para cá e daqui para aí é a mesma. Eu, inclusive, já falei para você viajava muito para os Estados Unidos. Eu lembro você em Nova York dando palestra. O que houve que você não vem mais? Você não é machão? A distância é a mesma, pô. Você quer falar, tá querendo me enfrentar? Porra, a gente gosta disso, é o que eu mais gosto. Agora, será que você é corajoso mesmo de sair aí do Brasil, vir aqui falar essas coisas, aqui nos Estados Unidos, sem tipo 10 seguranças? Eu duvido, eu conheço teu tipo. Vira tchutchuca rapidinho. Primeiro enfrentamento afina. Porque eu digo isso sem segurança, eu digo isso literalmente. Porque até dentro do STF. Vejam, ontem, na sessão, enquanto o doutor Chiquini fazia uma contundente e indiscutível sustentação oral, esses dois aí, que estão aí na tela marcados, né, além de todos os policiais legislativos num dos prédios mais seguros do Brasil, esses dois aí, Alexandre, são ou não seus seguranças pessoais? O da direita é ou não é o capitão Macedo, cujo processo você está cobertando? O capitão Macedo é aquele dos diálogos da Vaza Toga, sabe, que está sendo investigado por fornecer pesquisa clandestina policial a você, Alexandre? Aquele que no momento em que a juíza pediu para ouvir o segurança, o teu segurança, você mandou o processo subir para o STF? Então, esse negócio de eu sou machão, tenho coragem, pra cima de Moá, não, querido. Veja, eu sou só um pseudo-jornalista. Eu não tenho nem monitoramento, né? São imagens. Daqui a pouco eu vou dizer, Paulo Figueiredo está monitorando o Alexandre de Moraes. As imagens são do Space Liberdade, do julgamento público. Mas eu tenho olhos e ouvidos e boas fontes, Alexandre, inclusive bem perto de você. Bem perto de você. Por isso que eu não sabia quando você ia encontrar o comandante general Tomás Frajola, esse que você estava elogiando e puxando o saco aí agora no julgamento. E daí você vem com a ideia de que eu estou foragido. Bom, olha, em primeiro lugar, eu tenho que ser bem sincero. Como não consta nenhuma prisão preventiva contra mim, eu imagino que você tenha decretado essa prisão em sigilo ou tenha decretado nos últimos dias e ela ainda não foi despachada. Tudo bem. Obviamente isso já era esperado por mim e é absolutamente inócuo. Porque, assim, a verdade é que eu não posso estar foragido na mesma casa em que eu vivo há 11 anos. Ninguém fica foragido onde mora. E ninguém fica foragido sem um passaporte para poder voltar ao Brasil. E mais, eu estou num país que tem acordo de cooperação com o Brasil. Os Estados Unidos têm acordo de cooperação com o Brasil. Tem tratado de extradição, tem EMILAT, tem convenção de Haia. Então, não tem como eu ficar foragido aqui nos Estados Unidos, né? A não ser que as suas ordens sejam ilegais e sejam recusadas pelo governo americano e que a sua ordem de prisão seja recusada pela Interpol. E não vem dizer que é porque eu sou amigo do Donald Trump, não. Porque suas ordens foram recusadas lá na Espanha pelo governo de esquerda da Espanha e foram recusadas aqui nos Estados Unidos pelo governo Biden. Que vergonha, Alexandre. Então, talvez, só talvez, quem não tenha coragem de mandar as ordens, as citações e os pedidos de extradição, seja você.
Eu não posso ser foragido de ordens que eu desconheço. O nome de gente que fica cercada de segurança, de quem gosta de ficar no país onde é ditador, é basicamente aquele que aponta uma arma para a cabeça dos outros e posa de machão. O nome desse tipo de gente, Alexandre, é covarde. No fundo, você não passa de um velho e bom covarde que gosta de bater em velhinha do 6 de janeiro, de mulher que pinta estátua de batom, de Débora. Você gosta de bater em quem é fraco. Só tem um problema. Na minha mão, você vai se fuder, porque eu sou o cão pastor. Eu tenho o mesmo dom da agressividade de vocês, os lobos, só que eu defendo as ovelhas. E eu tenho do meu lado alguém que faz todo o seu poder parecer insignificante. Eu tenho alguém aqui me protegendo que faz você parecer um nada. Você está achando que eu estou falando do Donald Trump? Não. Eu estou falando do Senhor dos Exércitos. Eu estou da mesma forma que o Davi não foi para o confronto direto para trocar soco com Golias, eu vou daqui de longe, com a minha funda, com a minha atiradeira, acertar uma pedra, em breve, metafórica, Alexandre, no meio da sua testa. E aí você vai saber quem é o Senhor. Tem um louvor aqui nos Estados Unidos, eu não sei como é que essa música, acho que não tem versão em português, que diz que o meu Deus é maior que você. Que se eu falar para as montanhas, elas andam. É hora delas se moverem, elas se movem. Não pense que eu sempre falo, eu sou um imigrante, um pobre jornalista, ou melhor, né, um pseudo-jornalista. Não pensa que eu estou fazendo nada dessas coisas, não. Não tenha medo de mim, não, Alexandre, não se desespera. Tenha medo da mão poderosa da providência. Tenha medo da mão poderosa da providência. Aliás, tem a imagem do Metrópolis aí. Você me chamar, ficar me esculhambando e tal, seu vídeo me esculhambando, esse vídeo aí teve milhões de visualizações, você me chamando de pseudo-jornalista rendeu até manchete. Se esse país, Brasil, vivesse uma democracia, você estava sendo processado. Mas eu não sou, obviamente, infantil e tolo a ponto de achar que existe justiça no Brasil. Mas olha, se eu sou um pseudo-jornalista porque não tenho o diploma que o William Bonner tem, que o William Bonner também não tem, aliás, né? Se com todas as coisas que eu fiz, dá para falar aqui algumas, né? Nesse momento aí, essas transmissões de televisão, esse comunicador, ele liderava, ele tinha um programa da TV jornalística, de um canal de jornalismo mais assistido no Brasil, com mais do que o dobro da audiência do segundo colocado. Você podia somar a Globo News e a CNN, e às vezes já tinha o dobro da soma dos dois canais, os Pingos nos Is. Em 2022, os Pingos nos Is ganhou 2 prêmios IBEST. 2 prêmios IBEST no ano que eu estava, em parte, à frente do programa. Eu não estava sozinho, não. Tinha muita gente boa, inclusive que me antecedeu. O outro programa que eu também fiz parte, o Morning Show, na época ganhou, também ficou no top 3 do IBEST, perdendo inclusive para o próprio Pingo nos Is. Aqui nos Estados Unidos, eu sou contratado do terceiro maior jornal dos Estados Unidos, um jornal que circula inclusive dentro da Casa Branca, sou contributor, né? Contribuinte, sei lá, do canal de televisão que o próprio presidente dos Estados Unidos assiste, tenho artigos publicados nos maiores jornais do país, tenho, por um acaso, carteirinha de jornalista, que bonitinha, de organização internacional, tenho um dos maiores cursos de jornalismo do Brasil, com mais de 1.000 alunos. Uma coisa ou outra, né, sobre jornalismo. Eu acho, você também já chamou o Constantino de pseudo-jornalista. O Constantino ainda é um jornalista no Brasil com mais accomplished, né, com mais sucesso e track record que eu. Aliás, um abraço para o Rodrigo aqui, com quem eu tive o prazer de falar hoje de manhã e me disse que está se recuperando bem.
e que ninguém tira da nossa cabeça que você teve dedo na situação emocional dele, nesse câncer que se instalou no cara. Mas se eu, volto a dizer, né, com tudo isso, mesmo, aliás, fiz faculdade de jornalismo antes de ir para a faculdade de economia, mas se tudo isso eu sou um pseudo-jornalista, né, o William Bonner também não tem diploma de jornalismo, não, só para você saber. Né? No Brasil, como é que é? Se eu sou um pseudo-jornalista, no Brasil o juiz tem que prestar concurso. Né? Eu até sou contra esse modelo, mas juiz no Brasil tem que prestar concurso. Então, responde um negócio rapidinho aí, Alexandre. O pessoal pode me responder no chat também. Qual foi o concurso que você prestou, Alexandre? Qual foi o concurso que você prestou? Ah, não, prestou concurso? Não. Bom, então, na verdade, é você que é o pseudo-juiz. Esse trecho, onde ele diz, vejam que absurdo, vivemos um pseudo-jornalista criticando militares. Eu digo diferente, eu digo assim, vejam o absurdo em que nós vivemos, onde um pseudo-juiz, um servidor público, um burocratazinho de meia tigela, acha que é normal me botar num núcleo de desinformação, sendo que nem existe crime de desinformação no direito brasileiro. Um burocratazinho de quinta categoria acha que é normal ele querer perseguir um jornalista por criticar funcionário público? Militar é funcionário público, é pago com o meu salário, vou criticar o militar que eu quiser. Deixa eu deixar claro isso, se não ficou para todos vocês, Alexandre, Tomás, Lula, todos vocês são pagos com o meu dinheiro. Vocês são nossos servidores. E eu vou criticar a todos enquanto der na porra da minha telha. E se você não quiser ser criticado, teve um pseudo-juiz que disse lá atrás, saia do serviço público. Deixa eu te falar uma coisa, Alexandre. Você disse que eu vazei carta? Em primeiro lugar, vazar é o que o teu gabinete faz com os autos do processo que você julga para destruir a reputação dos outros. Vazar é o que você faz com a Dani Lima. Jornalista não vaza. Jornalista publica. Eu publiquei documentos verídicos, da mesma forma que a Dani Lica publica os vazamentos do teu gabinete. Eu publiquei o que os militares e qualquer outras fontes que forem úteis para mim vazarem e eu achar interessante no meu critério. Não é critério do Bolsonaro, não é critério do Alexandre, e o que as pessoas acham disso é problema delas. Você, aliás, acha que eu só tenho influência no meio militar porque eu sou neto do João Figueiredo? Ok, eu tenho enorme orgulho. Poxa, até gostaria que fosse só isso. Mas o João Figueiredo tem outros 8 netos. Por que só eu tenho grande influência? Cadê os outros, meus queridos primos e irmãos? Cadê os netos do general Geisel? Ou do general Médici? Ou do general Costa e Silva? Ou do general Castelo Branco? Será que talvez eu tenha um pouco de influência e tenha quase 30 mil pessoas ao vivo me assistindo agora e tem influência nos meios militares, especialmente porque eu dei e dou voz a uma tropa que é honrada, patriota e que está de saco cheio desses milico de quinta categoria melancia no alto comando, igual o general Richa, igual o general Stumpf, especialmente igual o general Frajola, e outros que entraram no alto comando depois que o Lula assumiu. Talvez seja isso. A carta que eu disse, que você diz que eu vazei, existia ou não existia? Eu que escrevi a carta? Eu assinei a carta? Eu incentivei a carta? Ou eu reportei sobre a carta? Todos os militares que eu disse que eram melancias, esse aqui e outros que eu nominei, todos se deram bem ou não? Eu estava certo? Você que falou. Eu disse que cada um deles é agora. Então será que tudo que o pseudo-jornalista, aquele que avisou o que ia acontecer com o 8 de janeiro, que você ia instrumentalizar aquele incêndio no hashtag para você se tornar o ditador do país,
Tudo que esse pseudo-jornalista disse que ia acontecer, aconteceu. Agora, os jornalistas de verdade, tipo Dani Lima, disseram que era tudo mentira, etc, etc. E esses é que são jornalistas de verdade, né? Só no teu mundo bizarro de pseudo-juiz. Acho que está bem respondido, Alexandre. Você está com raiva de mim? Você se prepare que você vai ter muito mais raiva de mim nos próximos dias. Nas próximas semanas, talvez. Quem sabe menos. Você vai ter muito mais raiva de mim. E eu já disse, ontem eu ilustrei o Batman Dark Knight várias vezes, né? Tem um momento onde o Bruce Wayne pergunta pro Alfred: como é que vocês pegaram aquele bandido em Burma, né, na Birmânia, que vocês não conseguiam pegar de jeito nenhum? E o Alfred diz: a gente tacou fogo na floresta toda. Eu estou disposto a tacar fogo na floresta toda para te pegar. Vamos ver se vai ser necessário. Agradeço a enorme audiência, ainda vou continuar aqui falando sobre o Supremo Tribunal Federal e sobre a disputa bilionária que mobilizou os parentes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os caras se tornam ditadores e a família deles, e eles, obviamente, enchem o rabo de dinheiro. E não pensem que isso não está sendo monitorado pelo governo americano também. Falaremos sobre isso. Mas antes, eu quero pedir a você que considere a possibilidade de se tornar meu apoiador. Se eu tenho o ódio do Alexandre, isso é um bom sinal, né? Tem uma frase, eu não me lembro de quem é, talvez seja do Churchill, né? Que você conhece um homem pelo tamanho dos seus inimigos. Essa raiva toda que o Alexandre tem de mim é justificada, né? Mas eu posso não ter o Alexandre do meu lado, mas eu quero ter você. Acesse o www.paulofigueiredoshow.com/apoie e deixa lá sua módica contribuição para mim. Tem duas formas: ou o apoiador normal, com pouco mais de $5 por mês, promoção do McDonald's por mês para você apoiar o meu trabalho, ou você tem também a opção de patrono Gold, onde $50 ou $500 por mês. Tudo acontece dentro de servidores nos Estados Unidos, com total sigilo para você. Se você ainda quiser fazer uma doação avulsa com Bitcoin, tem também um QR Code onde você pode fazer uma doação de Bitcoin. Tudo isso é possível e se você se tornando meu apoiador ou meu patrono, você ganha acesso ao meu conteúdo exclusivo e tem bastante coisa, bastante artigo de política nacional, de geopolítica e por aí vai. Já que nós estamos falando... Deixa eu tomar um gole d'água. Falei pra cacete. Já que nós estamos falando de Supremo Tribunal Federal, de pseudo-juiz, né, de pseudo-juízes, vamos trazer uma notícia que envolve o pseudo-juiz. Vejam essa matéria, que é da Folha de São Paulo, disponível no site do Paulo Figueiredo Show também. Disputa bilionária, não é só o Lula que mete a mão em bilhão, não. Disputa bilionária mobiliza parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal. E essa reportagem é sobre uma briga de cachorro grande. De um lado está o Walter Faria, que é o dono do grupo Petrópolis, dono das cervejas Itaipava e Petra. Do outro está o Renato Mazzucchelli e Rui Delgaizo, que brigam desde 2019 pelo controle da Incopa, uma empresa paranaense de produção de derivados de soja que está em recuperação judicial desde 2013 e cujos créditos de recuperação foram estimados em mais de 3,3 bilhões de reais. Atualmente, a Incopa é administrada pelo Grupo Petrópolis, que já obteve algumas decisões favoráveis tanto em Brasília quanto no Paraná. E é aqui que a coisa começa a ficar boa. A família do ministro Gilmar Mendes tem representantes dos dois lados da briga. Em setembro do ano passado, a Laura Schertel Ferreira Mendes, filha do Gilmarzão, foi incluída como uma das advogadas do Grupo Petrópolis no processo que tramita no STJ. Curiosamente, um mês depois, ela deixa o caso e em seu lugar entra Maria da Conceição Sabo Mendes,
Mendes e Pedro Anísio Sabo Mendes, filhos do juiz federal Ítalo Mendes, que já foi presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e é nada mais, nada menos do que primo do Gilmar Mendes. Só que aqui já temos 3 famílias, só aqui nós já temos 3 familiares do Gilmar Mendes envolvidos. Mas não acabou, não. A Maria Carolina Feitosa Tarelho, enteada do Gilmar, e a Guiomar Mendes, esposa, também fizeram parte da equipe de advogados do Grupo Petrópolis. Pô, mas essa família deve ser pica dos tribunais. Uma coisa impressionante. Mas calma, que eu não quero ser injusto com o Gilmar. Não vou parar na família dele. Porque, além disso, o Grupo Petrópolis tem como advogados no processo a Karine Nunes Marques, irmã do Cássio Nunes Marques. E Viviane de Barci Moraes, esposa do pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Além de Luiz Felipe Salomão Filho de, porra, se vocês errarem essa, filho do Luiz Felipe Salomão, ministro do STJ. Esse é o time do Grupo Petrópolis. Mas, representando no corner azul, do outro lado, tem também o Grupo Crown. E se a defesa do Grupo Petrópolis estava cheia de parentes dos ministros do Supremo, como está o Grupo Crown? Fazem parte da defesa da Crown a Guiomar Mendes, que tinha sido a advogada do Grupo Petrópolis, e a filha Daniele, que é irmã da Maria Carolina, também advogada do Grupo Petrópolis. Mas calma, que para fechar com chave de ouro, nós temos ainda na defesa da Crown a Valesca Zanin, que é a esposa do Carlos Zanin. E eu, obviamente, não preciso falar que esse processo vai acabar no Supremo Tribunal Federal para que os ministros analisem. E aí eu quero ver se eles vão se declarar suspeitos ou não. Spoiler, não, porque eles já decidiram que não precisam se declarar suspeitos nesse caso. A Folha de São Paulo, palmas para a Folha de São Paulo, fez esse gráfico excelente que facilita a visualização da coisa toda, para aqueles que gostam de gráfico. Cada bolinha e linha dessas que vocês estão vendo no gráfico representam a ligação de uma pessoa envolvida com o ministro do Supremo Tribunal Federal, além do ministro Luiz Felipe Salomão do STJ. E em um Brasil de pseudo-juízes, é isso aí que vira o Poder Judiciário. Um balcão de negócio, onde quem tem dinheiro contrata os parentes dos juízes que vão julgar. E muitas vezes são extorquidos por esses escritórios. Eu conheço empresários que não querem se identificar, que dizem o seguinte: cara, eu tive uma ação que podia parar no STF, eu recebi uma ligação de uma advogada parente de um ministro, não vou expor aqui quem é ainda, e imediatamente dizendo, olha, é importante que esse caso aí, poxa, você analise bem, porque pode parar no Supremo Tribunal Federal. Mas eu posso fazer aqui um parecer. Sabe quanto cobrou a moça, a grande, a brilhante, a Ronaldinha do direito? 1 milhão por um parecer. Por um parecer. Eu não vou dizer nem quem é, mas é uma pessoa conhecida pela sua arrogância, por mandar praticamente jagunço em cima delas, das pessoas que forem. Absolutamente incrível. Agora, é isso que explica um pseudo-juiz que ganha mais ou menos $5 mil por mês, tá usando um relógio Patek Philippe de $500 mil. É isso que explica. E entendam, nos próximos dias, o que é muito provável, segundo Marco Rubio, é que o Alexandre de Moraes seja sancionado através da Lei Magnitsky.
Mas não pensem que esta reportagem, várias outras e uma investigação própria, não tenham levantado de onde vem o dinheiro dos ministros. Todos eles. Não todos. Justiça seja feita. Tem que tirar aqui. Justiça seja feita. O André Mendonça não faz esse tipo de coisa. Acho que a Carmen Lúcia também não. O Fachin, o Dino, eu não sei. Eu confesso que eu não vi. Mas esses todos aí, e mais, estão todos sendo mapeados. E aí, é isso que eu estou dizendo. Se a gente tiver que queimar a floresta inteira para pegar o vilão, o pseudo-juiz, a gente vai pegar. A gente vai queimar. Pode ter certeza. E aí eu não sei se o Brasil vai entrar num processo de acomodação ou se a gente vai queimar a floresta inteira. Mas isso aí vocês vão ouvir mais vindo aqui dos Estados Unidos num futuro breve. Eu quero entrar numa pauta ontem, que é a do... Vocês acham que eu tenho... Eu vou fazer igual como era o nome daquele cara da televisão? Aquele apresentador? Queima ou não queima? Vocês acham que é para queimar a floresta inteira? Ou pega só o Alexandre e se livra do Alexandre e recompõe o país? Queima tudo? Queima ou não queima? Respondam aí no chat o que vocês acham que deve acontecer. Eu vou falar sobre o caso do Fábio Weingarten aqui. Foi um caso que também rendeu muita treta nas redes sociais. O Papa vai ficar para amanhã, porque já temos 1h16 de programa. Mas eu não queria deixar de falar de um assunto relacionado ao Brasil. E o assunto foi a demissão do Fábio Weingarten, que tocava a comunicação do presidente Bolsonaro, que ontem foi defenestrado do PL, depois que vazaram mensagens entre o Mauro Cid e ele, onde ele teria feito críticas, principalmente a Michele Bolsonaro, dizendo, e aí obviamente é uma brincadeira, o Cid diz, né, poxa, se a Michele for a candidata eu prefiro o Lula, e o Weingarten concorda. E, obviamente, isso é uma brincadeira, obviamente isso é uma hipérbole, são dois amigos brincando entre si, que têm críticas a Michele. Eu já vi muita gente reclamar da Michele, justiça seja feita, muita gente me associa ao Eduardo, então eu tenho que fazer aqui esse disclaimer, que eu nunca vi o Eduardo falar uma vírgula da Michele, me parece, inclusive, quando eu vi os dois juntos, que se dão muito bem, mas eu já vi muita gente fazendo crítica e eu entendo isso, porque a mulher do presidente tem uma postura que muitas vezes é antipática. O próprio Mauro Cid, a quantidade de gente que reclamava do Mauro Cid, e eu também entendia, porque o ajudante de ordem é um cara que está ali no entorno e acaba vetando as pessoas no entorno e tudo mais. Então, essas críticas acontecem, os desgastes acontecem. Né? Tá bom, eu estava ali e eu conheço o Fábio Weingarten, e ele tem vários defeitos, como, aliás, todos nós temos. Eu já vi várias reclamações de pisadas de bola que ele cometeu, mas tem um porém. Primeiro de tudo é que eu tenho que dizer para vocês, num deserto intelectual que é o bolsonarismo, o Fábio Weingarten tem um nível muito acima da média do entorno do presidente Bolsonaro. Intelectualmente indiscutível. E, segundo, ele tem uma capacidade que é uma capacidade inexistente no entorno do presidente, que é a capacidade de comunicação com a imprensa tradicional. Ele é um cara que entende como é que se manda notícia, como que se publica, para quem, qual é a narrativa correta, quais são os melhores colunistas, tem uma relação boa com vários veículos, várias pessoas na imprensa, e tudo isso é necessário para a gente. Vocês veem que eu tenho boa relação com vários jornalistas, e vários outros eu trato como os vermes que são, né? Mas os que são de esquerda mais honestos, a gente tem que ter uma boa relação. E a verdade é que não tem mais absolutamente ninguém com essas características no entorno do Bolsonaro. E aí, beleza, demitiu o cara, né? Mas por que demitiu? E eu fui apurar e vi que foi uma decisão da Michele, que falou com o Valdemar, e o Valdemar que tomou a demissão. Michele, até fica à vontade, volto a dizer, gosto muito de você. Se quiser
contradizer aqui o que as minhas fontes me falaram, mas foi isso que eu ouvi, que foi uma decisão da Michelle, falou com o Valdemar, e o Valdemar demitiu. E que o presidente Bolsonaro não tinha essa vontade, propôs até uma medida alternativa, etc., redução de salário, alguma coisa do tipo, mas o Valdemar tomou a decisão a pedido da Michelle. Agora, de novo, com todo o carinho possível, eu volto a dizer, Michelle é um dos grandes ativos políticos que o bolsonarismo tem e terá uma função cada vez mais importante. Mas a comunicação não é a praia dela. Mas será uma senadora incrível, mulher do presidente, uma primeira-dama de primeira categoria. Rasga elogios porque ela realmente merece, mas o presidente precisa de alguém que faça a comunicação. E por que o presidente não tem gente no entorno dele que entenda de comunicação? Vejam, no momento, a defesa do presidente Bolsonaro é tecnicamente muito boa, mas a comunicação a respeito da defesa é um desastre. Vejam o show que o Cristiano Zanin deu nas últimas, quando era o Lula. Vejam, não houve uma coletiva de imprensa para criticar a dificuldade de acessar. Há quanto tempo a defesa do presidente não dá entrevista? Cristiano Zanin vivia em todos os jornais, todos os dias. Se o Cristiano Zanin não tivesse como ter feito download dos arquivos antes de ouvir as testemunhas, ele teria feito coletiva, teria feito uma denúncia extra no Tribunal Internacional, estaria nos Estados Unidos falando, e, no entanto, aqui de forma... porque eu gostaria que acontecesse mais. Cadê a defesa do presidente Bolsonaro? Cadê a comunicação do presidente? O presidente vai dar entrevista no UOL para o Josias de Souza. Eu não sei quem vai assessorar o presidente a partir de agora na comunicação. Exatamente não eu, porque não é o meu papel, por conta do Alexandre eu nem falo mais com o presidente Bolsonaro, porque ele se preserva. Mas sei lá quem ele vai ouvir a partir de agora. Vejam, o que a gente tem mais importante agora, no tribunal normal, o presidente Bolsonaro já foi condenado. Tá? Ele pode ser até anistiado por conta das pressões internacionais que vão acontecer, mas condenado ele já foi. Pode ser que haja uma solução política, mas para ver a solução política ele precisa ganhar num tribunal, que é o Tribunal da Opinião Pública. E aí a gente tomando esse 7-1 no Tribunal da Opinião Pública, a gente demite agora, nesse momento, há 3 meses da prisão do presidente, o único cara que entende de alguma comunicação. E hoje o Weingarten já andava meio escanteado. E eu falo isso porque, assim, no final das contas, o presidente vai ficar tomando bola nas costas e ferrando em termos de comunicação. Aí alguém pode falar assim, não, a demissão é justa porque as mensagens foram muito ruins. Mas as mensagens vieram de um grampo ilegal do Alexandre, são conversas privadas. O cara se posicionou publicamente contra a Michelle? Não. Ah, mas não dá para pessoas que não gostam da Michelle continuar trabalhando com ela. Eu te pergunto, tem alguém aqui na audiência que não gosta do chefe e ainda assim trabalha para ele? E cumpre as ordens e trabalha bem? Olha, eu volto a dizer, eu ouço gente falando mal de outras pessoas o tempo inteiro. Quantas pessoas falam mal de mim? Meu Deus do céu, quantidade de pessoas que falam mal de mim é uma coisa fora desse mundo. Agora, não sou inseguro, fala mal de mim, não tem problema. Quem tem que botar ordem na casa, como o Bolsonaro falou bem da Michelle, acaba mesmo numa posição antipática muitas vezes e vão falar mal, faz parte mesmo. Mas isso é consequência da posição de liderança, posição de chefia. Falam mal do Bolsonaro também. Fala mal de todo mundo. Política é isso, mas no final das contas a gente não está aqui num exercício de vaidade pessoal, a gente está tentando mudar o Brasil na direção que a gente quer para que as pessoas se ferrem menos, para o bem das pessoas. E vocês acham que dentro da esquerda não tem isso, não? Pô, a pessoa que mais falam mal, e eu tenho fontes dentro do PT, são da Janja. E da Janja provavelmente com razão, porque ela é uma unanimidade negativa, ninguém gosta dela. Então por isso que eu critico, faço aqui essa defesa. Espero, inclusive, que o Weingarten não tenha uma postura vingativa, é meio característico dele.
e aguente firme, porque no final das contas eu acho que o presidente Bolsonaro vai acabar tendo que recorrer a ele de novo. Simplesmente porque não tem outra pessoa. Pelo menos eu não conheço uma pessoa próxima a Bolsonaro que tem essa característica. Pois bem, agradeço imensamente aqui as quase 30 mil pessoas que assistiram a gente ao Paulo Figueiredo Show de hoje. Eu amanhã estarei de volta às 3 horas